esta reforma é a mais ousada reforma estruturante do país no pós-redemocratização. O sistema tributário é agiotagem, ele cobra por dentro. É impossível o Brasil estar certo e 95% das nações estarem erradas. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença, deputado. E o nosso foco aqui é tentar auxiliar o investidor a entender melhor os impactos da reforma, pensando no futuro financeiro dele, no futuro econômico do país. E a gente tem algumas questões que precisam ser esclarecidas na nossa visão em relação à reforma. Eu acho que o primeiro ponto é a necessidade, né? A gente já tem a necessidade de uma reforma tributária há muito tempo, isso se fala, né, desde que eu comecei a olhar o sistema tributário brasileiro. Você tinha nem nascido. Pois é. Quando eu comecei a olhar o sistema tributário já se falava disso. Mas a falta de um estudo de impacto econômico difundido acabou deixando esse casamento um pouco às cegas para o brasileiro, para o investidor. Ele sabe que é bom, sabe que tem a necessidade de uma reforma tributária, mas ainda é difícil enxergar o impacto econômico sem um estudo que tenha sido amplamente difundido. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente dá mais visibilidade para os efetivos impactos a serem esperados da reforma? Eu quero agradecer Lucas, Marcos, pela oportunidade, porque eu acho que esse tema ele é muito importante para a vida do povo brasileiro. Ele é importante para a sociedade, ele é importante para todos os setores econômicos, mas também é importante para as políticas públicas, para os entes federados, né, nas suas 3 esferas. Então, primeiro, eu quero dizer que o atual sistema, ele onera a produção e ele penaliza o consumidor, a sociedade. Você tem 193 países no mundo que a ONU reconhece. E você tem 174 países que praticam o modelo tributário em relação ao consumo de valor adicionado e não de valor acumulado. Então, é impossível o Brasil estar certo e 95% das nações estarem erradas. Quando você tem um modelo onde o imposto é base de incidência tributária, cria enormes distorções, cria custo de produtividade. Se alguém me perguntasse assim, deputado, qual é a razão da nossa desindustrialização? Você poderia citar uma razão. Eu diria para você que foi o sistema tributário. A cumulatividade tributária que desindustrializou o Brasil. Porque uma economia fechada, então o custo país não é tão relevante no espaço da competitividade. No mundo aberto, na economia aberta, esse custo tributário elimina a possibilidade dos setores econômicos brasileiros ter dinamismo, ter eficiência. Então, a reforma ela busca eliminar esse custo. O custo do Brasil hoje, se eu pudesse assim, vamos definir o custo do Brasil, eu diria que 80% é no custo tributário. Perfeito. Seja da administração tributária, seja do modelo cumulativo, que gera custo. Quando a gente fala cumulatividade tributária, do valor acumulado, nós estamos dizendo que nós estamos gerando custo. Então, o Brasil deixa de ser um país que tinha 4% do PIB no mundo para ter 2,2% do PIB. Porque esse custo elimina o Brasil de ser um país exportador com valor agregado. Tanto que quando você pega os resultados da balança comercial brasileira, se você fragmentar os resultados e fazer um recorte dos bens manufaturados, o déficit da balança, o que nós exportamos e importamos do ponto de vista dos bens manufaturados, chega na casa de 128 bilhões de dólares. E de acordo com os economistas, cada $1 bilhão é 30 mil empregos que nós estamos exportando. O Brasil virou uma espécie de exportador de mão de obra para importador de matéria-prima com valor de bens manufaturados.
Então, o Brasil, o modelo tributário brasileiro tirou o Brasil do dinamismo, da eficiência, da competitividade no mercado internacional. E passamos a ter déficit. E mais, para concluir, os importados ocuparam o espaço da economia nacional também. Perfeito. Porque também nós conseguimos produzir produtos mais caros, bens manufaturados para o povo brasileiro. O que o Brasil se tornou? Uma economia primária exportadora. Que eu tenho muita, assim, eu acho que é um orgulho um país como o Brasil ter 40 mil empresas de alimentos que faz semi-processamento, semi-modificados e que vende para 195 países do mundo que tem aí sim tem um superávit de 60 bilhões. É um orgulho, mas pode agregar valor. Já pensou ao invés da soja, exportar o óleo da soja? Ao invés da óleo da soja, exportar a proteína vegetal? Com a nossa inovação, da nossa pesquisa, das engenharias, engenharia de produção, engenharia de inovação, o Brasil produziria milhões de empregos, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB. Então é isso que eu acho. Esta reforma é a mais ousada reforma estruturante do país no pós-redemocratização. Nesse ponto o senhor concorda então com o professor Ives Gandra, que essa reforma ela onera, de certa forma, serviço e comércio para desonerar a indústria? Esse é um outro erro. Ela harmoniza a carga tributária. Se eu te perguntar, o seu celular é uma mercadoria ou um serviço? A princípio é uma mercadoria. Mas eu tenho certeza que uma operadora de telefonia liga, ô Marcos, você é gente boa demais, Lucas, você é maravilhoso, passa aqui que eu vou te dar um celular moderno, última geração, é só você confirmar aqui fidelidade por mais 1 ano, 2 anos e aumentar seu plano em R$100. Essa operadora deixa de pagar 40%, 45% de imposto no celular para vender serviço de 2%. No mundo do século XXI, é impossível, outro erro do país, tentar separar o que é serviço do que é mercadoria. Você tem no mundo hoje 2,2 bilhões de pessoas que compram nas plataformas. No mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Você tem um PIB nas plataformas de 5 trilhões de dólares. No mundo de 84 trilhões de dólares. Eu estou aproximando aqui os dados. Então, qualquer país que não tiver um sistema tributário que cobra no destino, porque quando a gente fala, estamos simplificando, estamos unificando os impostos sobre consumo, mas não é uma mera simplificação. Simplificação sempre é importante, mas é simplificação com correção de distorções. Quais são essas distorções que o nosso sistema está corrigindo? Distorção de tentar separar no século XXI o que é mercadoria e o que é serviço. Nenhum país faz isso mais. Não consegue. Distorção de cobrar na origem da produção e não no destino. É impossível. Isso criou contrastes regionais, desigualdades territoriais. Ou seja, permitiu que os governadores, prefeitos, fizessem renúncias fiscais, incentivos fiscais, não importa o nome, mas todos perderam. Por que todos perderam? A renúncia fiscal, ela não gerou desenvolvimento local, desenvolvimento macro-regional, desenvolvimento regional. Ela deixou o Estado que concedeu o benefício sem capacidade de investimento. Você tem estados que têm 50% da sua receita no incentivo fiscal, sem nenhuma capacidade de reação. A empresa perdeu porque a empresa não se alocou os seus investimentos na lógica do negócio. Gerou custo, porque às vezes deslocado no mercado de consumidor, deslocado na matéria-prima e agarrado no incentivo fiscal. Gerou mais custo. O cidadão não ganhou nada porque gerou mais custo, ficou mais caro o produto e às vezes, se tiver ganho, o ganho é incorporado a mais de lucro do setor produtivo. Então ninguém ganhou, todo mundo perdeu. E o pacto federativo nosso, que é meio atípico, tem 3 instâncias, se tornou não uma república federativa colaborativa, mas uma república de concorrência. Então, todos perderam. Então, a reforma também corrige, porque muda para o destino, permite a tributação das vendas digitais, distribuirá a arrecadação como a tributação pelo destino, isso vai aumentar a arrecadação em 90% dos municípios dos estados, vamos ter mais justiça regional, justiça territorial, vamos potencializar mais vocações. Criamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com 60 bilhões ano para promover um país continental como o nosso, que tem que fazer política regional, é a União.
A União ela deve dar uniformidade ao país. Ela deve potencializar aquela região que está adormecida economicamente, despertá-la. Ela deve potencializar mais ainda aquelas regiões que já têm vocações econômicas definidas. E ela deve até repensar recomposições de atividades econômicas naquelas regiões que perderam atividades econômicas. É isso que serve a União. E esses recursos vão permitir os governadores a elaborar uma política de reorganização produtiva territorial. Então nós vamos dar um salto de qualidade do ponto de vista federativo no Brasil extraordinário. Por isso que esta reforma ela é muito estruturante e ela vai tirar custo. Depende da cadeia, porque essa cadeia, quanto mais a cadeia for longa, mais custo você gera de produção. Porque deu de cobrar o valor adicionado em cada etapa de produção, você cobra o valor acumulado. Então isso faz com que o Brasil deixa de, por exemplo, vamos falar de um setor que há 20 anos atrás queria produzir aço e competia com a China. Em 2002, quando eu fui eleito para o primeiro mandato, o Brasil produzia 30 milhões de toneladas de aço e a China 30 milhões de toneladas de aço. Eu lembro que o Brasil tinha um planejamento para 2010 produzir 100 milhões de toneladas de aço. Agora, em 2023, está produzindo 32 milhões de toneladas de aço e a China 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de aço. E a Gerdau está pedindo aumento do imposto sobre o aço chinês. Levar para 25% ali. E eu estou ajudando, eu acho que tem que fazer. Faz sentido? Faz, porque na verdade, olha você ver, esse sistema nosso é um sistema que em 95 você teve uma desoneração para a exportação do minério, como semi-elaborados, mas você não tirou a tributação de quem fabrica dentro do país, e mesmo quando você exporta, também não devolve crédito, ainda tem ali resíduos tributários. Eu falo isso porque eu que sou de Minas Gerais, é lógico que o princípio de não cobrar na exportação é um princípio que nós consolidamos agora no IVA. Né? É um princípio. Não deve cobrar imposto na exportação, porque o destino é puro. Não deve cobrar dos investimentos. Imagina, eu que sou mineiro, né? Adoro um queijinho. Vou abrir um laticínio, nem fabriquei um queijo, nem comi um queijinho ainda, já estou pagando imposto dos investimentos. É um absurdo, não tem que cobrar nos investimentos. E tem que acreditar todos os insumos, para não ter efeito da cumulatividade tributária, para não gerar custo, para permitir eu poder vender o queijo para a França. Então eu acho que isso. Então, na verdade, o nosso modelo atual, é isso que eu falo, ele onera a produção e penaliza o consumidor. Então acho que nós vamos avançar muito os impactos econômicos, os impactos sociais, porque só estou dizendo que o Brasil ganha eficiência produtiva, ganha competitividade. Então nós vamos gerar o quê? Mais emprego. Se eu estou falando que nós vamos crescer mais, vamos ganhar mais mercado, vamos agregar valor, nós vamos gerar mais riqueza. Portanto, nós vamos gerar mais renda per capita. Tem estudos assim de impacto. Qual que é o estudo que nós temos? Que a economia cresce de 12% a 20%, 1,2 ano, ou 2,0 por ano, só por causa da reforma, para além do crescimento potencial do PIB. Você tem aí um aumento de renda per capita, se o Brasil vai ficar mais rico, 1,5 trilhão, você tem aí uma perspectiva de R$6.000 de renda per capita, isso é fundamental. Um país onde o nosso PIB, a composição dos gastos das famílias chega a 73%, 74%, quanto mais renda per capita, mais economia. Porque a economia cresce pelas mãos dos que ganham menos, ela cresce pelo andar de baixo, não pelo andar de cima, em tese, para a roda da economia girar. Perfeito. Então, nessa perspectiva, nós vamos aquecer muito o mercado, o consumo, então a economia vai crescer. Eu acho que nós vamos criar aí uma janela de oportunidades. Então esses estudos do próprio Banco Mundial e diversas outras entidades internacionais que o Brasil gasta na análise e elaboração de impostos chega a 1.900 horas, 1.500 horas ano, contra países da própria América Latina que gastam 200, 300 horas. Isso vai ser sanado com a reforma? Totalmente. Totalmente. Nós temos 50 despesas acessórias, vão ser todas eliminadas. O sistema tributário é complexo. Olha para você ver. Nós falamos em eficiência dos gastos públicos. O IVA permite isso. Como? Você vai perguntar, Lucas. Porque se eu te perguntar, você tem condição de me responder quanto que você pagou de imposto na compra do seu celular? E sabe qual que é o desafio que eu faço, Marcos? Eu dou uma passagem para você, de ida e volta, para levar acompanhante, para Paris. E você pode consultar o Google, você não vai acertar. Porque se você acertar o valor que você pagou, quem fabricou o celular não sabe o que ele comprou de resíduo tributário num modelo de cumulatividade tributária, que ele não foi débito e crédito.
porque ele não foi restituído. Então é impossível. Agora imagine o cidadão, porque o Brasil ele fez uma opção histórica, infelizmente, de cobrar menos impostos na renda e no patrimônio e, portanto, cobrar mais imposto no consumo. Esse dia eu estava debatendo com o líder do PL, aí a pergunta assim, podemos ter a maior alíquota do IVA? Não, nós já temos a maior alíquota de imposto sobre consumo. É 34,5% na média. E é por dentro. Por dentro é muito mais do que por fora. É igual quando você vai num agiota. Você fala assim, Marcos, presta R$100. Aí você fala assim, vou cobrar 20%. Esse agiota é bravo, né? O Marcos virou um agiota. Perigo falar isso aqui. Aí ele fala assim, vou te dar 80, você está me devendo 100. Você me cobrou 20 ou você me cobrou 25? Você me cobrou 25. Porque 20 eu estaria te devendo 96. O sistema tributário é agiotagem. Ele cobra por dentro. Então todas as alíquotas. Quando a gente vai cobrar, se ficar uma alíquota de 25 por fora, é 20 por dentro. Cobrar um imposto por fora é cidadania fiscal. É fazer o cidadão ter cidadania plena. Ele é sabedor que ele é o maior pagador de impostos, porque o Brasil arrecada 52% sobre o consumo, aonde 70% do povo que mais paga os impostos ganham até 2 salários mínimos, são pagadores de impostos, sem achar que está pagando imposto, porque para o cidadão pagar imposto é pagar IPTU, IPVA, imposto de renda. Ele paga um imposto escondido, embutido, sem nenhuma transparência, ele vai passar a pagar o imposto por fora, aonde ele vai saber o quanto que ele paga. E é isso, há um empoderamento desse cidadão. O empoderamento de dizer o seguinte, deputado tem que melhorar as políticas públicas, prefeito tem que melhorar a qualidade dos serviços públicos. Olha o quanto públicos, eu paguei aqui. o quanto que eu estou pagando para o governador, para o presidente da república, para o prefeito. Aí não é só o problema da complexidade que faz com que a indústria brasileira não consiga investir em pesquisa e desenvolvimento para ganhar produtividade. Existe também já uma alíquota pesada em todo o sistema econômico e que, se essa reforma for, na verdade, mais um instrumento para aumentar a arrecadação, não é possível que essa redução de complexidade, essa economia no custo do Brasil acabe desaparecendo com alíquotas maiores. Não, a alíquota vai reduzir. Todos os estudos apontam de uma alíquota de 22 a 27. É uma opção da sociedade. Nas leis complementares, nós vamos definir os modelos específicos, os tratamentos diferenciados. Então a alíquota vai ficar em torno de 22 a 27. Se a gente fizesse a opção para uma única alíquota, ficaria em 22. Por fora, que é muito menor que por dentro. Hoje, os setores pagam 34,5%. Né, que tem setores que pagam 40 e poucos setores. Quando você me perguntou sobre a indústria, eu vou inverter a pergunta. Não é correto dizer a indústria é mais beneficiada. Correto dizer a indústria é a mais prejudicada. Por que ela é mais prejudicada? Porque ela tem várias etapas de produção. No modelo que cobre o valor acumulado, então esse setor paga imposto do imposto. Então o setor da indústria é o mais prejudicado. Aí você pode até dizer, se ele é o mais prejudicado, portanto ele vai ser o mais privilegiado. É um erro achar que uma nação se faz sem indústria. Nós nascemos pela mão da indústria. E nós morremos pela mão da indústria. Nós acordamos pela mão da indústria. E nós dormimos pela mão da indústria. Não há nação sem indústria. E a indústria, ela tem um fator multiplicador sistêmico. Ela que faz ter serviço, ter crédito, ter financiamento, ter emprego, ter comércio, ter turismo, ter gastronomia. É isso. Então, não há... E também, se você avaliar a reforma, o nosso texto que aprovou na Câmara e agora no Senado vai voltar para a Câmara, o setor de serviços, porque como a reforma ela é sobre consumo, ela não é renda e patrimônio, é uma reforma dos impostos indiretos. E aí a gente tem que deixar bem objetivo para o cidadão que quem paga imposto sobre consumo é quem? É o consumidor. Nem um ente produtivo, nem um setor produtivo paga imposto sobre consumo. Paga hoje porque ele é escondido e no final do mês ele faz um DARF. Mas o dia que for por fora, ele apenas está recebendo. E o dia que a gente acabar com o papel circulante, eu sou a favor, desde 2015 eu defendo acabar com o papel espécie, e for acabar com o papel circulante, nós podemos implementar o Split Payment, que é um aplicativo. Você já paga ali, já distribui o dinheiro para os entes federados, já acredita se tiver crédito setor produtivo, já paga o produto. É simples assim.
Então, na verdade, nós não queremos aumento de carga tributária para o consumidor. Por isso que nós fizemos lá a alíquota de referência, que a gente chama alíquota padrão, uma alíquota que eu chamava de equilíbrio, mas uma alíquota reduzida e a alíquota zero. Zero como cesta básica, não queremos que o povo brasileiro coma alimento com impostos. Então, pela primeira vez, o brasileiro vai ter uma cesta básica sem imposto. Né? O medicamento. E nós temos uma alíquota reduzida. Reduzida por quê? Porque o modelo de negócio, a prestação de serviços, ela é uma cadeia curta. Então ela não tem muito débito e crédito. Ela não vai ter muito creditamento. E presta serviço para o cidadão. Então nós levamos em consideração, e também olhamos o que é a literatura internacional, como que são os modelos, como que eles são tratados, esses setores, e nós temos uma alíquota reduzida. Por exemplo, a educação. Nós somamos lá e chegamos à conclusão que tem que pagar 60%, 40% da alíquota padrão. Se for 25%, 10%. Por quê? Porque senão vai ter aumento para o cidadão. E você tem 16 milhões de estudantes na rede privada, da creche até a universidade, que são de famílias de renda per capita de um salário e meio. São pessoas de baixa renda. Como também no Sistema Único de Saúde, no setor privado. Você tem 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, ou corporativo, que a empresa paga, ou do próprio planos familiares, que você tem que considerar, que senão são mais 50 milhões, que se soma ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que geraria algum custo também para público, né? Custo para os entes federados. Como também na educação, como no transporte coletivo. Então, todas as exceções, também nós levamos em consideração como que o mundo faz, e também levamos em consideração qual que é a alíquota, ou buscamos compreender qual é a alíquota efetivamente que eles pagam hoje, para a gente buscar uma alíquota de equilíbrio. Então está muito equilibrado a reforma. Tanto que a gente conseguiu, pela primeira vez, desde 65 não tem reforma. É a primeira reforma do sistema democrático. Nos últimos 40 anos, todos sonharam em fazer a reforma. A gente conseguiu esse alinhamento político, seja político dos entes federados, União, Estado e município, seja também dos setores produtivos. Né? Então, esse alinhamento foi fundamental para essa aprovação. Há uma harmonização, há um equilíbrio, há uma neutralidade no ponto de vista. Não vai ter aumento de carga tributária. Esse é o princípio, inclusive. O TCU vai fiscalizar a alíquota teste, que em 2026 a gente vai pegar 0,9% do IVA nacional e 0,1% do IVA subnacional. Esse 1% do novo imposto, se fosse hoje, teria que arrecadar 1,5 trilhões, é isso que ele vai arrecadar. Auditado pelo TCU, e homologada a alíquota pelo Senado. Então, não teremos aumento de carga tributária. Pelo contrário, vamos ter redução e vamos ter uma distribuição da carga tributária, combatendo a sonegação, erosão e elisão fiscal, e nós vamos, com certeza, fazer o país crescer. Pensando pelo lado do empresário, né, das empresas, a gente fala muito sobre a complexidade do sistema atual e sobre como o novo sistema proposto na reforma seria um sistema mais simples. Mas o período de transição é um período longo, né? São 8 anos tendo que tributar das duas formas, 6 ali anos. mudando, são 6 anos no final? 2026 a 32. 6 anos. 6 anos. Estou pensando 8 anos de hoje, é verdade. Trocando um pouco aqui, um pouco ali, né? Um pouco do sistema anterior, um pouco do sistema futuro. Esse período vai ser um período de muita judicialização, na sua visão? Justamente para não ocorrer judicialização, que a gente fez um período mais longo de transição. A União, os 3 impostos da União, os impostos federais, IPI, a COFINS e o PIS, nós vamos ficar em 2 anos. O ICMS com ISS começa em 2026 e encerra em 2032. Por quê? Para dar segurança jurídica. Ninguém sabe o tamanho dos incentivos fiscais concedidos pelos estados. E um projeto de lei PLP, a pedido do Supremo Tribunal Federal, convalidou os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, até 2032. E nós queremos respeitar, porque esse benefício ele está precificado no custo daquela empresa, daquele setor. E nós não queremos rompimento de contrato. Então, nós criamos um fundo para convalidar esses benefícios, que o governo federal, o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, toparam colocar 160 bilhões para fazer a compensação desses benefícios. Porém, quando a gente foi calcular o tamanho desses benefícios,
Eu costumo dizer que na primeira reunião com o Concefaz era 80 bi, na segunda 120, na terceira 150, na quarta 200, para por aí. Para de fazer reunião. Então nós fizemos, então, combinado com todo mundo, com todos os governadores, uma transição mais longa, né, que vai chegar em 2032 só com 40% do ICMS e ISS unificado, que aí 40% esse fundo vai ter que pagar essas empresas, para em 2033 100%, porque não tinha outro caminho de resolver. Mas aqui, vou dar um exemplo. Em 95, o Fernando Henrique estava tudo pronto para votar a reforma tributária. Falar para ele, mas tem que ter uma transição. Não sei se naquela época era 10 anos. E alguém falou assim, não arrecada agora. Aí convenceu ele, então coloca o CPMF que arrecada em 90 dias. Se tivesse feito, o Brasil era outro país, do ponto de vista da sua eficiência produtiva. Então é isso. Passa muito rápido, né? A gente fez com segurança jurídica, respeitamos os contratos, porque nós queremos um país que não tem mais judicialização. Porque o mundo que tem um modelo como o IVA, os países que têm modelo simplificado no consumo, tem 1 a 1,5% do seu PIB na justiça, no CARF ou na justiça. O Brasil tem 1 PIB. O Brasil tem 10 trilhões. Aí, no tributo, no direito tributário, tem uma máxima que é o seguinte: quando poucos pagam, os que pagam muita carga tributária. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. Então é nesse princípio que também nós levamos em consideração essa reforma. Bom, para encerrar, a dúvida sobre a quantidade de matérias que ficaram para leis complementares, a dúvida é se isso não gera uma insegurança no momento de aprovar uma reforma sem saber como serão as leis complementares. Eu tive aqui num debate da USP, no Lago São Francisco, com o Fernando Scaff e com o Heleno Torres. E eles falavam assim, presidente, eu fui coordenador da reforma tributária na Câmara, né? Vocês estão fazendo uma emenda constitucional com 33 páginas, hoje acho que ela chegou a 40, né? Justamente para não fazer tão aberta, para a gente deixá-la mais estruturada e mais bem definida na nossa Constituição. Então, as leis complementares vai definir ali os modelos específicos, porque tem uma confusão. Confundem tratamento diferenciado com tratamento específico. Às vezes o setor, o modelo de negócio exige um tratamento específico, o mundo inteiro faz assim. Vamos lá, o resultado, no sistema financeiro, nós vamos comprar IVA de cada transação financeira? Uma compra do resultado. Então tem que ter um modelo específico. No setor de combustível, biocombustível, nós temos uma experiência boa de cobrar na monofazia, na primeira fase. Você combate adulteração, sonegação, então tem que fazer um modelo específico. Não é que vai pagar carga tributária menor. Não é essa a questão. No setor imobiliário, né, o seu apartamento é uma mercadoria ou um serviço? É um ativo, não é? Você paga um ganho de capital. Perfeito. Então as pessoas confundem, né, os seguros, plano de saúde. Então, é que exige um modelo, um tratamento específico. Aquilo que terá alíquota reduzida, aí nós chamamos de tratamento diferenciado. São aquelas cadeias curtas, que nós precisamos, como quem vai pagar é o cidadão, aí nós olhamos a alíquota efetivamente que esse setor hoje contribui, para não ter aumento no serviço da educação, da saúde, do transporte. Então a gente fez ali esse tratamento. Então, eu acho que não, acho que nós vamos fazer, nós colocamos lá 240 dias para enviar o governo federal as leis complementares, mas hoje eu estava com o relator, o Aguinaldo Ribeiro, a ideia nossa é montar um grupo e tentar encerrar de fevereiro até maio, ano que vem, Câmara e Senado, e votar todas as leis complementares. Porque, na verdade, quem vai regular... Até maio, todas as leis complementares? Sonho, né? Trabalho, vamos fazer por isso. Já fizemos a reforma, que era o mais difícil que ninguém acreditava, então agora nós vamos construir essas leis complementares e acredito que porque ano que vem tem eleição, acho que nós temos que pegar o primeiro semestre e regular todo o novo sistema. Até porque, como está criando um novo imposto, precisa do princípio da anuidade, né? Então, para a gente rodar o programa, a reforma 26. Então, acho que esse é o nosso calendário. Nós vamos agora, início de dezembro, promulgar a emenda constitucional, não tenha dúvida, a emenda vai ser promulgada agora, não vai ter ping-pong, não vai voltar para o Senado, né? Nós vamos estudar lá as alterações, o que o regimento interno permite, e nós vamos referendar o texto que veio do Senado e vamos promulgar, o Congresso Nacional vai promulgar, depois de 35 anos, a reforma tributária. E vamos já concentrar no dia seguinte para a elaboração das leis complementares.
Muito boa notícia, deputado. Muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, Marcos. Obrigado pelo Está aqui convite. muito Me coloco à obrigado. disposição para a gente voltar assim que Lucas, né? Assim que promulgada Não, já a tá- emenda constitucional, quero aí com o tempo, podemos responder perguntas, estou à disposição. Eu acho que agora é uma tarefa nossa de dialogar com a sociedade, levar a informação, tirar as dúvidas, porque de fato o novo sistema tributário, né, vai envolver aí, né, o futuro do nosso país, né? Sociedade, setor produtivo, entes federados. Então é importante a gente levar a boa informação. Muito obrigado por essa oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado. Estaremos de portas abertas.